Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, do versículo 26 a 27. Serei bem objetivo nessa manhã, com o tema da mensagem, quem ele é, a visão cristã do Espírito Santo. É claro que a doutrina do Espírito Santo, irmãos, é muito mais do que uma mensagem de 40 minutos ou 30 minutos. A doutrina do Espírito Santo é algo profundo, algo necessário da igreja cristã, principalmente a igreja batista, aprender, né? O Espírito Santo, ele é uma realidade. Apesar de nós encontrarmos muita maluquice, muita doideira por aí, em nome do Espírito Santo, mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é real, ele é presente, é a terceira pessoa da Trindade que está manifesta no meio da igreja e no mundo, através, né, de uma das orientações do próprio Jesus Cristo, quando deu aos seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Ali surge a igreja e esse poder que vem do alto capacita, instrui e orienta essa igreja, o qual somos hoje, descendente. Até a volta de Jesus, o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que toca o coração do pecador, é aquele que orienta a nossa vida. Então não existe uma igreja cristã sem o Espírito Santo. Não existe nós riscarmos o Espírito Santo da vida da igreja. O que tem acontecido são pessoas usarem o Espírito Santo para os seus próprios interesses, mas sendo que o Espírito Santo, que a Bíblia nos revela, ele é real e é verdadeiro. Nós vamos pensar um pouco sobre isso nessa manhã. João 15, de 26 e 27, os que encontraram, digo amém. João 15, versículo 26 e 27, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Vamos ler todos juntos? Quando Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. A primeira coisa que nós temos que aprender nessa manhã é que o Espírito Santo, ele faz parte da igreja. Algumas pessoas têm até medo e preocupação em falar do Espírito Santo, porque vem tanta coisa acontecendo, e parece que algumas igrejas, alguns pastores, até alguns irmãos evitam de falar do Espírito Santo para que não entrar em algumas polêmicas que nós encontramos hoje. Muito bem, o Espírito Santo, irmãos, é a vida da igreja, é Deus presente no meio de nós, é a terceira pessoa da Trindade que veio após a ressurreição de Jesus no dia de Pentecostes e permanece até hoje. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós batistas, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos nos dons espirituais. Se alguém falar ao contrário, pode ir lá no pacto da doutrina batista, que está no site da Convenção Batista Brasileira, e procura ver lá sobre o Espírito Santo, se a algum momento ele está contrariando alguma coisa. O que nós temos hoje é uma falácia, o que temos hoje é uma tradição que veio, mas não baseado nos documentos históricos da denominação batista. Os dons espirituais existem. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. A questão que nós precisamos entender é que a diferença entre os batistas e os pentecostais é que os pentecostais creem num segundo batismo, num batismo que vem num segundo momento, o batismo das águas e o batismo então com o Espírito Santo. Nós cremos, na nossa doutrina, que ao indivíduo, ao reconhecer a Jesus como seu Salvador e abrir os seus olhos, como Paulo diz, que as escamas dos seus olhos caem e ele então consegue ver a glória de Deus, isso só é possível com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daquele momento da conversão, o Espírito Santo vem habitar dentro dele. Agora, a manifestação do Espírito Santo é uma outra história. Por quê? Porque é algo de dentro para fora.
Não é algo que você consegue na esquina, não é algo que você manipula ou resolve fazer. A plenitude do Espírito, que é a manifestação do Espírito de Deus através de dons, através do dom da palavra, através do dom da intercessão, através das manifestações de cura, isso só vem através do poder do Espírito Santo. Não vem através de homens, não vem através de bispos, de pastores ou de títulos eclesiásticos. É o poder de Deus manifesto na vida da igreja para a capacitação da igreja de Jesus. E quando nós falamos então em línguas, é um outro problema. Algumas pessoas dizem, na igreja batista não tem línguas. Irmãos, nós cremos sim nas línguas. Só que tem um porém, nós não colocamos isso em evidência. A Bíblia diz que os dons espirituais, e principalmente de línguas, edifica quem? A si próprio. O que Paulo vai falar? Você fala em línguas, entra em um ambiente que ninguém sabe o que você está falando, você vai ser considerado louco, porque você não edifica ninguém. Agora, se houver intérprete, é uma outra história. Mas isso é algo que Deus faz na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não com manipulação humana. O que tem acontecido hoje, nos nossos dias, são pessoas falarem em nome do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo nunca quis dizer. E aí nós encontramos as maiores violências religiosas dos dias de hoje, que é a manipulação. Gente que manipula emocionalmente, espiritualmente, dizendo coisas que Deus nunca disse, para controlar a vida do outro. Então, o poder do Espírito Santo ele é real, porque é bíblico. Na nossa convenção doutrinária, na doutrina da nossa igreja, nunca se impediu, nunca disse que não existe. Agora, nós batistas evidenciamos o quê? A evangelização e missões. Nós não colocamos aqui em evidência dons espiritual, todo mundo ficar aqui gritando, pulando, rodando, para que isso edifica, em que isso cresce, em que isso converte o outro, nada. Nós priorizamos o quê? A presença da palavra de Deus na conversão, na evangelização. Agora, cada um busque a presença de Deus na sua casa, no seu quarto. Se Deus quiser mover e quiser fazer, Ele vai fazer da forma que Ele quer, porque Ele é o dono da igreja, não somos nós. Apenas estamos aqui para levar a sua palavra. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da presença e o porquê do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele está no mundo e na igreja. Deus Criador, Deus Salvador, Jesus Cristo, ressuscita, vai aos céus e envia o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele diz o seguinte, vou enviar para enviar poder. Mas que poder é esse? Que poder? É poder de agir ou poder de transformar? É o que nós vamos falar um pouquinho. Então, ele, como sendo a terceira pessoa da Trindade, depois da morte de Jesus, ele veio para revestir e capacitar a igreja. Então, irmãos, quando nós estamos aqui pregando, se alguém aqui está cantando, se alguém aqui está exercendo o ministério, só pode se fazer através do Espírito Santo. Porque não é força humana. Se alguém pensa que dirigir uma igreja, ser pastor, pregador ou estar ministrando no altar é feito através da capacidade humana apenas, você está completamente enganado. Nós só temos a autorização e a autoridade para exercer o ministério porque o Espírito Santo então age no meio de nós. É através dele que nós como igreja exercemos o ministério. Então, a primeira coisa que temos que aprender é que se você tem um ministério, seja de educação religiosa, seja de música, seja de pregação, evangelista, diácono, você só tem autorização de exercer em nome de Cristo através do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a fazer tal coisa. Não é diploma, não é tempo de igreja, não é porque você é membro 50 anos dessa igreja que você tem a autorização para falar em nome de Deus e realizar a sua obra. A obra do Senhor só é possível através do Espírito Santo de Deus. Quando nós observamos Gênesis capítulo 1, versículo 2, desde a criação do mundo, Deus já sustentava através do seu Espírito todas as coisas. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, desde a criação, e quando nós vemos lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já a Trindade estava manifesta na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E essa presença do Espírito Santo, ela foi bênção sobre a vida do povo. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, a presença do Espírito de Deus no povo de Israel vai trazer sobre ele bênçãos incontáveis. Olha o que diz Isaías 44:3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando nós olhamos e lemos o Velho Testamento, nós observamos que os profetas, o povo de Israel, havia a manifestação já do Espírito Santo capacitando. E de um outro sentido também, quando esse Espírito saía do meio do povo, quando a presença de Deus já não era mais presente no povo de Israel, o que acontecia com eles? Eles sofriam derrotas, eles eram assolados, eles eram destruídos, porque era a presença de Deus que trazia a unção sobre ele. Então, o afastamento do povo de Israel do Espírito Santo, da presença de Deus no meio do povo, tornavam-se rebeldes e ficavam então afastados da presença do Senhor. Você vai ver também isso em Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas vamos falar agora de forma bem objetiva, como podemos perceber a presença do Espírito Santo e o que ele produz no meio da igreja, já que nós temos que entender que só temos a autorização de estar aqui porque o Espírito Santo nos concede. Só temos a oportunidade de estar ministrando na casa de Deus e não sermos consumidos, porque Jesus entregou a sua vida na cruz e Ele, através do seu sacrifício, trouxe o perdão dos nossos pecados, porque se não fosse isso, nós seríamos consumidos a pisar na casa de Deus. Mas é a graça que nos mantém aqui, não porque você é bom, mas porque o Espírito de Deus traz sobre você a unção e a graça e a oportunidade de estar aqui. Mas eu quero falar então quais são as 3 áreas objetivas que o Espírito Santo age no meio da igreja. Primeiro, guarde isso, o Espírito Santo dá poder. Repita comigo, o Espírito Santo, não é para completar, é para repetir. O Espírito Santo dá poder. Isso. No Velho Testamento, irmão, nós vemos que ele veio para capacitar os seus. Nós vemos que o serviço, por exemplo, de José no Egito foi um grande administrador, um grande líder, e a Bíblia vai dizer que ele foi inspirado, ele foi usado pelo Espírito de Deus. Você vai ver isso em Números capítulo 27, versículo 18. O Espírito também deu poder aos juízes para legislar sobre Israel e tirar deles, a rebeldia, o opressor. Nós temos, por exemplo, Otoniel, nós temos, por exemplo, Gideão, Jefeté, nós temos Sansão, nós temos o próprio Saul, que foi inspirado, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer libertação sobre o povo que estava sendo em guerra, oprimido. Então o Espírito Santo ele veio para trazer poder e capacitar os seus filhos para os ministérios e a função que eles tinham. Por exemplo, Davi, quando ele é ungido rei, vai dizer exatamente lá em 1 Samuel capítulo 11, que o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo o possuiu. Por que fez isso? Para que ele pudesse exercer a sua função como rei. Então o Espírito Santo na vida do Velho Testamento, ele é bem presente quando ele vem trazer o poder, a capacitação para o exercício do ministério. Agora, caminhando para o Novo Testamento, nós vemos o fato mais importante, talvez, de todos. É o batismo de Jesus. Jesus, ao ser batizado por João, diz o texto que a manifestação da Trindade se faz presente. Deus faz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E ali diz que o Espírito veio em forma de pomba e pousou sobre ele. Sabe quando isso acontece? No início do ministério de Jesus. O Espírito Santo, então, presente, traz a Jesus a capacitação como próprio Deus para exercer o seu ministério. João vai dizer, capítulo 1, 32, que viu o Espírito descer sobre ele. E logo após o seu batismo, o texto de Lucas vai dizer que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito. Então nós precisamos agora juntar o Velho Testamento, o Novo Testamento e trazer uma visão ao nosso coração de que nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Se você dirige a sua classe, se você quer evangelizar, se você quer fazer a obra de Deus, sem você orar ao Espírito e pedir a Ele poder
para exercer, você está completamente fora. Nós não podemos exercer o ministério cristão sem ter a presença do Espírito de Deus, sem nos consagrar, sem orar, sem buscar a presença de Deus. Eu tenho visto isso em alguns outros lugares, obreiros que botam a cara para fazer a obra de Deus sem nenhuma preocupação. Estão preocupados com marketing, estão preocupados com a música, estão preocupados com a propaganda, estão preocupados com a oratória, estão preocupados com o estilo de vestir. Mas não é isso que move a vida de uma igreja. O que move a vida da igreja é o poder do Espírito Santo que está sobre a vida de cada membro, capacitando para o exercício. E é quando nós olhamos essa dependência, irmãos, as coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, nós temos uma equipe de som. Está lá os meninos trabalhando, virando botão para lá e para cá, ligando o som, desligando o som. É preciso saber que tudo que nós fazemos na casa de Deus é para Ele. E nada pode ser feito com um intelecto apenas humano. É claro que temos que estudar e nos capacitar. Mas isso precisa trazer a nós um temor. Se eu estou cantando no coro, estou cantando no adorar, estou fazendo coreografia, estou fazendo ensaio, não sei qual é o seu ministério. Você precisa entender que você exerce essa função para adorar a Deus. E não é possível exercer essa função simplesmente com um instinto humano e natural. Mas é preciso que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida. Para não ser aquele processo, me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, essa visão do que o próprio Cristo desce sobre ele, o Espírito Santo, na hora do batismo, nos mostra a necessidade que nós temos de buscar a capacitação na oração. Senhor, me ajuda, porque o meu ministério precisa ser alicerçado e baseado no Espírito Santo e totalmente dependente dele. Porque aí quando nós agimos assim, nós vamos fazer as coisas na orientação do Senhor e não apenas nosso. Seja você diácono, seja você professor, que trabalha com criança, eu não sei qual a sua função. E até aqueles que nem função têm, porque precisam exercer a sua fé lá fora, junto com a família, no seu trabalho, para que o Espírito Santo de Deus possa usar completamente a sua vida. E aí quando Jesus ele vai pregar na sinagoga, né, de Nazaré, ele declara a profecia de Isaías. E isso é algo muito interessante que liga o Velho Testamento ao Novo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Vou repetir: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, e para dar liberdade aos oprimidos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. Jesus confirma isso: eu fui ungido pelo Espírito para fazer tal coisa. Ora, irmãos, se Jesus se preocupa em apontar isso, a necessidade que é o Espírito que capacita, quem somos nós para dizer que somos independentes? Que nós não precisamos do Espírito Santo? Que nós não precisamos buscar a presença do Espírito Santo? Estamos completamente errados. E aí, caminhando mais um pouco, nós vamos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz que o Espírito, ele também capacitou os seus discípulos. Porque diz lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era necessário o Espírito chegar e selar a vida dos discípulos, para que eles tivessem plenamente poder para fazer tal coisa. E aí, irmãos, eu quero fechar esse ponto, para que a gente possa aprender um pouco mais. Quando nós fazemos as coisas de Deus, irmãos, nós temos que estar no mínimo debaixo de oração. Vir para a casa de Deus cantar, seja o ministério do coro, o que for, temos que estar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Se você vai dirigir alguma coisa, vai dirigir o culto, vai cantar o hino do cantor cristão, vai fazer a menor coisa, não importa o que seja visto ou não, você faz para Deus, e nós dependemos do Espírito Santo para nos dar capacidade, intelecto, inteligência e saber o que nós estamos fazendo. É admissível professor de escola dominical chegar aqui, ler revista pela manhã, 1 hora antes de vir para o culto. Não há mais como aceitar isso. Professor que tem a missão de ser um educador religioso, trabalhar a vida até das crianças, não se preparar para isso, não se capacitar para isso, fazer empurrando com a barriga. A classe não pergunta, a classe não exige nada, e aí o professor então relaxa e vem só para cumprir o horário. Se nós estamos fazendo isso na casa de Deus, estamos pecando contra Deus. O corpo diaconal são as autoridades da igreja.
Se nós exercemos o ministério diaconal e não temos temor a Deus, a fazer a obra de Deus com zelo, estamos pecando. Se o diretor de evangelismo, se o pastor da igreja não sobe aqui com o mínimo de temor a Deus e saber que fala em nome de Deus para edificar o povo que é dele, não é meu, eu estou completamente errado na minha função. Então nós temos que trazer novamente a colocar o Espírito Santo de Deus, irmãos, em prioridade no nosso coração, para que as coisas não se tornem mecânicas, para que as coisas não se tornem a mesmice de sempre. Vamos empurrando com a barriga porque é desse jeito. Se nós estamos fazendo isso na casa de Deus, nós estamos pecando contra a obra do Senhor. Então, uma dica que eu deixo para você: coloque a sua vida de oração, coloque a sua vida na dependência de Deus. Por mais que você seja bom naquilo que você faz, por mais que você leia 400 livros por ano, não importa, você vai sempre depender do Espírito Santo de Deus para fazer a obra que é dele. E que o Senhor nos ajude. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que o Espírito Santo manifesta no meio da igreja os dons. Aí que vem um negócio bacana. O dom que você tem não é seu, foi Deus que te deu. Ele não pertence a você, porque é o Espírito que capacita a nós realizarmos a sua obra. E dentro dessa visão de capacitação, de intercessão, nós também temos que entender que a oração, o Espírito Santo também intercede por nós. Olha o que nós vamos ver lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós temos até uma oração muito bonita, né? Aquela oração assim que algumas falam assim, nossa, oração do poder. Mas se não tiver a unção do Espírito, são palavras bonitas, não terá impacto no mundo espiritual. Mas quando aquela oração, por mais bonita ou simples que ela seja, ela vem revestida de uma santidade, de uma comunhão e de fé, nós vamos ver que milagres podem acontecer através da sua oração, através da sua vida. Porque às vezes nós podemos até achar que sabemos orar, mas é o Espírito que intercede por nós. E dentro de todas essas palavras, nós vamos ver que em 1 Coríntios 12, versículo 11, ele vai dizer assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então você é um cristão, você aceitou a Jesus, você foi batizado, serve nessa igreja, saiba de uma coisa, Deus te deu um dom. Ah, pastor, eu não faço nada na igreja. Aí é uma responsabilidade sua. Porque a Bíblia diz que Ele vai cobrar de cada um de nós o que fizemos com os dons e o talento que Ele nos deu. Se enterramos, se colocamos as nossas prioridades em primeiro lugar, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita em você, Ele já te deu um dom e você precisa descobrir esse dom. E você precisa exercer esse dom para o crescimento da sua obra na face da terra. Então, nós aprendemos nessas palavras que o Espírito Santo, Ele veio para trazer poder à igreja. Segundo, o Espírito Santo veio também para purificar. Quando nós observamos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é manipulação humana, não é a palavra de pastor, de bispo, mas é o Espírito que convence. Esse Espírito, ele purifica, porque a partir do momento em que ele se converte, ele entende que precisa mudar a sua vida. E essa transformação vem da ação do Espírito Santo de Deus no coração do homem. E aquele que era violento não é mais, aquele que é agressivo deixa de ser, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, por força humana? Não, pelo poder do Espírito Santo. E esse é o poder que ele também traz no meio da igreja. Além de dar poder, ele purifica. Ele afasta o homem das ações do pecado, fazendo com que ele deixe o erro. Porque, irmãos, não é fácil. O homem, o ser humano, o pastor, a oratória, ele não tem poder para tirar alguém das drogas. Ele não tem poder, a ideia, a fala, a oratória, não tem poder por ela de transformar um traficante em largar a vida que ele tem para seguir a Jesus. Alguém envolvido numa feitiçaria, alguém envolvido num pecado tremendo, e ele então se arrepender, não, agora eu quero ser, como diz o texto, uma nova criatura. Esse poder de transformação e de purificação é o Espírito Santo de Deus que faz. Então, nós precisamos ver que esse Espírito ele veio para habitar em nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 1 Pedro 1 e 2 e Romanos, capítulo 8, 4, vai falar sobre isso.
que o Espírito Santo veio para purificar. Então os meus pecados, os seus pecados, você não tem controle sobre ele, porque a sua natureza humana não pode ser controlada pelo intelecto. Paulo vai dizer que ele tinha um espinho na carne, né, que não sabia como lidar com isso. Há muitas especulações teológicas, qual era o pecado de Paulo. Já ouvi de tudo, alguma coisa. Mas o que ele mais importante nesse texto é porque, apesar de ser Paulo, ele era fraco. Apesar de ser Paulo, ele era falho. Apesar de ser Paulo, ele era homem como eu e você, que dependia totalmente do Espírito Santo de Deus para guiar a sua vida. Porque aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu não quero, isso faço. E ele entendia que o seu coração dependia da presença do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ver que o Espírito Santo ele vem para purificar a nossa vida. O pecado que nos rodeia, os vícios que nos atingem, as dificuldades que estão em nossa vida, só haverá transformação se nós colocarmos realmente o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, para que ele limpe, para que transforme e traga sobre nós completamente a sua unção e a sua graça. Não por palavras religiosas ou de persuasão humana, mas através do poder de Deus. Então, o que ele faz na igreja, além de dar poder, ele também purifica, ele também santifica, ou seja, ele separa aqueles que servem ao Senhor. E o terceiro ponto que o Espírito Santo também produz na vida da igreja, ele unifica, ele traz unidade. E nós vamos ver isso logo no início da igreja, Atos capítulo 2. Diz, né, que quando dia de Pentecostes, eles estão ali, recebem o poder e eles começam então a igreja a caminhar, as primeiras conversões começam a acontecer. Nós vamos ver que no caminhar da igreja eles tinham tudo em comum, diz o texto que eles dividiam entre si a quem tinha necessidade. Havia uma preocupação com aqueles que sofriam. Esse Espírito Santo que trouxe poder, que trouxe também purificação, trouxe unidade, amor entre eles. E mesmo com a igreja nessa unidade, nós vemos que o apóstolo Paulo vai advertir em Efésios capítulo 2, versículo 18, que os gentios e judeus tinham que andar juntos. Por quê? Porque ambos pertenciam ao mesmo Pai, no Espírito. Havia divergência doutrinária dentro da igreja, e os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, e havia uma confusão doutrinária, porque eles estavam preocupados com a lei. E então Paulo vai dizer para eles, olha, gentios e judeus são todos, porque é o mesmo Espírito que une. E é por isso que nós, dentro da igreja, não pode haver entre nós racismo. Porque o racismo é um preconceito, e isso é pecado, além de ser crime. Não pode haver entre nós diferenças de ricos e pobres, de quem tem e quem não tem, de favorecer A ou B, porque todos nós somos iguais diante de Deus, pertencemos ao mesmo Deus, fomos salvos pela mesma graça e o mesmo Espírito habita em cada um de nós. Independente de idoso, independente de jovem, independente de rico, independente de pobre, independente de bonito, independente de feio, não importa. O Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. E essa unidade tem que haver entre nós. Diferença de idades, diferença de pensamentos tem que produzir em nós reflexão, mas não pode trazer em nós divisão. Uma igreja dividida não está debaixo do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que entre ela contenda, como diz exatamente Gálatas capítulo 5, versículo 20, discórdias, porfias, inimizades, são frutos de quê? Da carne. E não são frutos do Espírito. Mas Gálatas vai dizer que os frutos do Espírito é o quê? É a mansidão, é a temperança, é a longanimidade, é a benignidade. E aí, irmãos, nós olhamos que, além do Espírito Santo de Deus trazer poder sobre a igreja, é necessário. Além do Espírito Santo trazer sobre a vida da igreja a purificação, de alertar do seu pecado e fazer com que você se atente para ele, o Espírito Santo de Deus produz também em nós a unidade que é necessária no corpo de Cristo. E nós observamos muito bem uma igreja quando ela está vivendo a presença do Espírito Santo de Deus, a comunhão dos irmãos, o respeito entre os irmãos, a amizade entre os irmãos, o desejo de estar junto, o desejo de partir o pão junto, o desejo de sentar ao lado, de abraçar, porque o que reflete em nós é a presença do Espírito Santo de Deus e não os frutos da carne. Então, para terminar nessa manhã, essa pequena fala, que é apenas uma gota no oceano, chamado Espírito Santo. Ele veio para trazer poder à igreja, ele veio para purificar os pecados,
para nos alertar dos pecados, para convencer o homem do pecado, e Ele veio também para trazer unidade à vida da igreja. Que nós, irmãos, como Segunda Igreja Batista em Gramacho, possamos a cada dia mais orar e pedir que o Espírito Santo de Deus possa habitar primeiro em nosso coração e que Ele venha a se manifestar no meio da sua igreja, com ações de graças, com poder, com graça e com misericórdia, e que assim os milagres aconteçam para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que você vá para casa sabendo que o Espírito Santo é o que orienta a nossa vida. Se você quer fazer, se você quer realizar, se você quer cada vez mais servir a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos capacitando e nos dando a sua unção para realizar a obra que não é nossa, a obra que é dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus.